Maseches Megillah Perek Dalet Mishneh Vov. Essa Mishneh Vov é uma continuação da Mishneh Rei, onde vimos que uma criança pode ser chamada para fazer maftir. Veremos agora mais alguns detalhes que uma criança e outros podem e não podem fazer. A Mishnah irá analisar três pessoas. A criança, como já vimos, Katan, menor de idade, Koton, Poicheiach, o maltrapilho, pessoa que aparece parte de sua pele por ser as roupas estarem rasgadas, e um cego. Será que um Koton ele pode fazer todo tipo de cerimônia após virmos que ele pode ser chamado para maftir? E um Poicheiach, alguém que está com roupas rasgadas, será que ele pode representar o público? E um cego, qual seria a lei de um cego em relação a ser Hazan, por exemplo, entre outros? Antes de mais nada, uma introdução geral. Não é respeitoso que um público dependa de um menor sozinho. Sendo assim, veremos que tem coisas que o Koton não pode fazer, apesar que ele talvez saiba fazê-las até melhor que um adulto. Tem coisas que ele não pode fazer, por ele ser um menor de idade, uma criança. Fazer sozinho alguma coisa e o público depender dele não necessariamente é algo prazeroso. E uma pessoa que é maltrapilho, que tem roupas rasgadas, também não é legal para o público, não é respeitoso para o público. Por não ser respeitoso ao público, veremos que um poicheiach também ele não pode fazer várias cerimônias no shul. Esse é um conceito geral que aparecerá nessa Mishnah, e esses serão proibidos de fazer certas coisas por causa do respeito ao público. Bem, a Mishnah diz: Koton koire batoiro o mistargem. Um Koton, uma criança pequena, ele pode ler na toire e mistargem e também traduzir para o aramaico. Como ele sabe, tem idade de Hinoch, ele pode fazer isso. Isso não é um desrespeito para o público. A tradução do aramaico era costume da época, traduzir. Então as pessoas deixavam as crianças fazerem. Em relação a ler na toire, como ele sabe o que ele está lendo e ele entende o conceito das brachot, porque ele tem idade de Hinoch, então não tem problema ele fazer a leitura da toire também. Por outro lado, a Mishnah diz: ele não parcela o Shema, não pode parcelar o Shema. Ele não pode ser um Hazan. E também, ele não pode ser fazer bricas com Hanim sozinho. O motivo que ele não pode parcelar o Shema, e também não pode ser Hazan, é porque apesar que ele tem uma obrigação de cumprir as mitzvahs, isso é somente por Hinur, não é uma obrigação da Torá. Por essa razão, ele não pode isentar outros que têm uma obrigação mais séria. Já em relação a Birkas Kohanim, Noise Eskapov, o motivo que ele não pode fazer Birkas Kohanim e isentar todo o público é porque não é respeitoso que o público dependa das bênçãos de um menor. Por isso, deve-se chamar um outro Kohen e não deixá-lo fazê-lo sozinho. Vamos ver agora o din de um poicheiach. Alguém tem suas roupas rasgadas, tem coisas que ele pode e não pode fazer. Um poicheiach aqui com as roupas rasgadas nos ombros, nas pernas, etc., ele pode traduzir para o aramaico e ele também pode pores es hashma. Veremos por quê. A razão que um poicheiach ele pode pores es hashma, ele pode fatiar o shema, fazer uma parte do shema, porque esse shema não é recitado na frente do Aron HaKodesh, e sim a pessoa senta atrás. Então não é todo mundo que vai ver ele com a roupa rasgada, então não é uma desrespeito ao público. Já em relação a traduzir para o aramaico, o mistargem, diz na Mishnah que não nos preocupamos com a honra do público, pois a tradução era feita apenas para os leigos, e estes não eram considerados um público, mas pessoas que precisam de ajuda. Por essa razão, não diz respeito ao público. Agora, por falta de respeito ao público,
ele Einoi Koire Batoira, ele não pode ler na Torá, vão ver ele lendo na Torá com roupa rasgada, pegar mal. Ou Velifnei Ateiva, não pode ser o Hazan, também pegar mal. E muito menos Birkas Kohanim, um Kohen assim, não é bonito para o público. Em relação ao Poicheach, fica claro que o motivo principal de sua proibição de participação nas cerimônias é porque fica feio. Fica feio alguém vir assim para o shul e por isso a pessoa tem que vir com roupas melhores para representar o público. A última parte da Mishnah fala sobre um sumo. Sumo é alguém que infelizmente é cego. Tem uma discussão sobre a bênção da criação dos astros luminosos, chamada Yoisrori Vorechoishech, que aquele que por Ezalashma, ele deve recitar. E a discussão é a seguinte: quando a gente faz uma brocha, nós agradecemos alguma coisa que nós temos proveito disso. Um cego, por um lado, ele não tem proveito, ele não enxerga como ele tem proveito da luz do sol ou a luz da lua. Por outro lado, as pessoas que o ajudam se enxergam graças à luz. Então a questão é, será que essa brocha recai sobre ele, que se aproveita da luz através de outras pessoas? Será que ele pode fazer essa brocha se ele nunca viu a luz em sua vida? Conforme a primeira opinião de Tanekamo, sim, ele pode. Sumo poires essa shma, já que outros podem conduzir o cego quando há luz, quando tem luz, então ele sim se aproveita de certa forma dessa luz. O Mistargim, ele pode também traduzir a Torá, porque a tradução é feita de cor, não precisa enxergar. Rabi Yehuda, já um pouco mais rigoroso, ele considera que um cego, como ele nunca viu e se aproveitou da luz da lua e da luz do sol, ele não pode pôr essas alashma. E diz o seguinte: todo aquele que não viu as luminárias em seus dias, ou seja, não teve proveito por isso da luz do sol e da luz da lua, não tem proveito direto, portanto ele não pode fazer a brocha de Yoiseroi Vorechoshech, abençoando e agradecendo pelo prazer da lua e do sol. Baseado nas palavras de Rabi Yehuda, entendemos que alguém que veio a ficar cego durante o tempo, ele sim pode parcelar o Shema, sem problema, já que ele já se aproveitou em sua vida da luz. Em relação ao Mistargim, não há discussão. Rabi Yehuda também concorda que ele pode sim traduzir. Antes de passarmos para as perguntas do fim da Mishnah, vamos fazer uma rápida Hazará, resumo. Koire Batoiro Mistargim, o menor pode ler na Torá e traduzir, mas ele não pode pôr Ezalashma ou Velifnei Ateiva e não pode fazer Birkas Kohanim sozinho. Em relação ao Poicheach, a Mishnah diz que ele pode ler parte do Shema, porque ele fica atrás lendo, não tem problema. Mistargim ele pode traduzir, porque não é todo o público que precisa da tradução dele, mas ele não pode ler na Torá, não pode ser Hazen nem Birkas Kohanim, porque não é respeitoso ao público. Já em relação ao cego, sumo, não há machloikes em relação ao Mistargim, ele pode traduzir, porque ele faz a tradução de cor, não precisa ler. Porém, em relação a pôr Ezashma, há sim uma discussão, uma machloikes, se ele pode ou não pode. Tanekama diz que ele pode, Rabi Yehuda não pode. Chegamos ao final da Mishneh Vov. Teste seu conhecimento com essas perguntas. Vamos lá. Eise divre kidusha mutar loseis lekoton. Qual tipo de palavra de santidade é permitido dar para um koton fazer, um menor fazer? Que tipo de divre kedusha, que tipo de palavra de santidade pode ser dita somente pelo godin, um adulto? O que é um poicheach? Qual é a novidade nisso que um poicheach ele pode tirar outros da obrigação em relação ao Kriyas Shema? Qual é a lei do cego em relação a tirar outros da obrigação do Shema e também na tradução para o aramaico? O que diz Rabi Yehuda?
E que tipo de cego pode, conforme todas as opiniões, tirar outros obrigação do Kriyat Shema? Conforme todas as opiniões.